Sobre diluição de soluções. Eu me chamo Raine, sou monitora de Química. E a gente vai fazer um estudo dirigido. Mas antes, vamos entender um pouco dos conceitos, né? Como sempre. E o que é uma diluição? Uma diluição é simplesmente o processo de você adicionar um solvente dentro de uma solução pré-existente. E isso vai acarretar em o quê? Vai sempre em uma diluição diminuir a concentração daquele nosso sistema, daquela nossa solução. E nunca, em hipótese alguma, vai aumentar o soluto. Então, o soluto ele vai ficar constante, ele não vai mudar dentro de uma diluição de soluções. A concentração vai diminuir e, por consequência, por tabela, quer dizer que o nosso solvente vai aumentar, porque se eu tenho uma determinada quantidade de solvente e eu jogo mais solvente dentro, quer dizer que o nosso solvente aumenta. Então, aqui tem um processo ilustrativo, que eu tenho uma solução que tem vários desses pontinhos rosa, e eu vou pegar um solvente que é de outra cor, e vou jogar dentro dessa solução rosa com esses pontinhos. Vocês veem que os pontinhos, eles continuam os mesmos. Aqui dá a sensação que não, né? Mas os pontinhos continuam os mesmos. Que somente a solução, ela mudou de cor, porque foi diluída. Mas os pontinhos, que é o que está representando o soluto, continuam na mesma quantidade. Aqui é porque desconsidera essa daqui. Considerem só essas duas aqui. Os pontinhos estão na mesma quantidade, ou seja, o soluto que ele vai estar constante não vai aumentar, não vai diminuir, não vai para canto nenhum. Já o solvente, que é a água que a gente está despejando aqui nesse nosso exemplo, vai aumentar. Estão vendo que está em um nível e aqui aumentou de nível. E a nossa concentração, ou seja, aqui eu tinha uma solução mais concentrada, né? Só que aqui, depois de eu despejar a água, ela ficou menos concentrada, ela ficou diluída. É exatamente isso que é a nossa diluição de soluções. Porém, vale ressaltar que quando a gente tiver um exemplo de evaporação, vai ser justamente ao contrário. Então, se em uma diluição a gente adiciona um solvente, na evaporação esse solvente ele vai embora. Se o solvente vai embora, vai aumentar o quê? A nossa concentração. Então, o volume ele vai diminuir nesse caso e a nossa concentração vai aumentar. A quantidade do soluto permanece constante, não se muda. É batido ter uma questão na prova falando que quantidade de soluto muda e ser uma alternativa falsa. E às vezes tem gente que marca porque esquece disso. Então, não se esqueçam. Em uma diluição, o soluto não muda, nem nenhuma evaporação. Aí, vamos lá. Aqui é a nossa fórmula, de diluição. O que é que a gente está contemplando aqui nessa nossa fórmula? C1 é a concentração inicial e V1 é o volume inicial. CF é a concentração final e VF é o volume final. Então, no início de uma dissolução, a gente vai ter uma determinada concentração, que é o C1, e um determinado volume, que é o V1. E após a gente adicionar esse solvente, o nosso V vai aumentar e a nossa concentração final vai diminuir. Então, isso é uma coisa que já é de lei já. E aí, o que a gente tem que se atentar? Atar nas unidades de medidas. Então, se eu tiver desse lado aqui o V em litros, o VI, o VF também tem que estar em litros. Se eu tiver em ml, o VF também tem que estar em ml. Da mesma forma, vale para a concentração. Se eu tiver a minha concentração inicial em gramas por litro, a minha final tem que estar em gramas por litro. Então, lembrem-se disso. O que mais sobre isso? Sim, que também às vezes a gente costuma representar essa fórmula por C1 vezes V1 igual C2 vezes V2, mas é a mesma coisa, CI e CF. Então, vamos para as questões. Primeira questão. Dessa vez eu deixei um espacinho. Uma solução de, glicose possui concentração 2 mols por litro. Ok, eu já sei que a concentração dela é 2 mols por litro. Qual volume dessa solução deve ser utilizado para preparar
500 ml de uma solução de concentração 0,5 mols por litro. Então, eu sei que eu tenho uma solução, que a minha concentração inicial dela é 2 mols por litro. E que após um tempo, né, a gente vai ter uma nova solução. Então, qual volume dessa solução deve se utilizar para preparar 500 ml de uma solução de concentração 0,5? Então, esses 500 vai ser o quê? O nosso VF, que é o volume final, 500 ml. E esse 0,5? 0,5 vai ser o nosso CF, que é a concentração final. Ah, por que tu sabe disso? Porque, ó, lembra que na diluição a concentração vai sempre diminuir? Então, se eu lembrar disso, eu já bato o olho na questão e eu sei quem vai ser a minha concentração inicial e quem vai ser a minha concentração final. Porque a minha concentração final sempre vai ser menor que a minha concentração inicial. Isso é uma sacada que a gente às vezes faz, que já bate o olho e coleta os dados. Então, vamos para a fórmula. CI é igual... CI é igual... CI vezes VI é igual a CF vezes VF. Pronto. CI é quem? 2 mols por litro. VI é quem? É o que a gente quer descobrir. Qual volume dessa solução deve ser utilizado para preparar 500 ml de uma solução de concentração 0,5 mols por litro. Então, CF é quem? 0,5. VF é quem? 500 ml. Ah, Raina, por que você deixou em ml? Porque ele não está me especificando se ele quer em litros ou então se ele quer em ml. Então, se eu vou fazer em ml, eu vou descobrir o meu V1 aqui também em ml. E aí a gente faz VI, né, no caso, 0,5 vezes 500 dá quanto? 250. É igual a 2 vezes VI. Esse 2 aqui, ele vai passar para o lado de lá o quê? Dividindo. Então, vai para aqui para baixo. VI é igual a 250 sobre 2. VI é igual a 125 ml. Então, eu sei que inicialmente eu tinha 125 ml e aí eu adicionei uma determinada quantidade de água para chegar a 500 ml e isso me deu uma concentração nova de 0,5 mols por litro de glicose. Então, eu fiz a duas primeiras. Aí vamos agora para a segunda questão, que também é a primeira. Deseja-se preparar 500 ml de uma solução de NaCl, cloreto de sódio, de concentração 0,5 mols por litro. Aqui eu já bati o olho, eu vi, eita, eu acho que ele aqui começou pela concentração final e pelo volume final, porque deseja-se preparar. Se deseja-se, é o final, né? É o que o que ele está querendo obter no final. Deseja-se preparar 500 ml de uma solução NaCl de concentração 0,5 mols por litro a partir de uma solução inicial de concentração 2 mols por litro. Quanto de água deve ser adicionado para isso? Pronto. Ele está me pedindo aqui agora quanto deve ser adicionado e não quanto eu vou ter inicialmente. Então, vamos com calma. Vamos primeiro fazer coletar os nossos dados. Quem é C1? C1 é justamente esse 2 aqui, que ele está falando da solução inicial, que tem a concentração 2 mols por litro. Quem é V? C1 não, CI, é porque eu geralmente costumo fazer com C1 e V1. Quem é VI? Volume inicial. Não o que ele quer descobrir, mas o que a gente vai precisar para descobrir o que ele quer. Não sei se entendeu muito bem. CF, quem é? A concentração final, que é o que ele está querendo obter, 0,4 mols por litro. E VF é o volume final que ele vai ter, que ele falou ali no início, 500 ml, que é o que ele está desejando preparar. Então, eu sei que a minha formulazinha é CI. Meu Deus, eu sempre quero colocar um igual aqui. Vezes VI igual a CF vezes VF. CI é quem? 2.
vezes VI, que a gente não sabe, é igual a CF 0,4 vezes 500. 0,4 vezes 500 vai me dar 200. E esse 2, quando ele passa para lá dividido por 2, eu vou ter que VI é igual a 100. Então, inicialmente, eu tinha um volume de 100, sem o quê? ml. Porque se de um lado eu estou trabalhando com 500 ml, do outro lado também vai me dar o resultado em ml. Só que aí ele está pedindo aqui, vou até grifar de outra cor, quanto de água deve ser adicionado. Então, ele não está pedindo inicialmente quanto de água tinha, mas sim quanto deve ser adicionado. E eu sei que se eu tenho ali uma solução que tem 100 ml, e no final, essa mesma solução, após uma determinada quantidade de adição de água, se tornou 500, que é o que ele está falando ali na minha questão, quanto de água que eu adicionei? Fazendo esse esqueminha aqui, a gente sabe, né, de cabeça que é 400 ml de água que foram adicionados para se tornar 500. Só que se eu não quiser fazer esse esqueminha, basta que eu use aquela formulazinha lá. V é igual... V no caso, V final, viu? VF é igual a VA, que é o volume de água adicionado, mais VI. Então, VF é quem? 500, que é igual ao volume de água adicionado, que é o que ele está me pedindo, mais VI. Quem é VI? VI inicial, volume inicial, 100 ml. 100 tá positivo, vai passar para o lado de lá, subtraindo. Então, 500 menos 100 é igual a VA. VA vai ser igual a 400 ml. Então, o volume de água adicionado na minha solução, para que chegasse a essa concentração de 0,4, que é o que ele quer adquirir, vai ser 400 ml. Então, vou adicionar esses 400 ml a esses 100 para se tornar 500. Pronto, vamos para a terceira. Uma solução de NaCl possui uma concentração inicial 0,5 mols por litro e volume inicial de 1000 ml. Após parte da água evaporar, que a gente já tem outra situação, parte da água evaporar, o volume da solução passou para 250 ml. Aqui não se enquadra em uma questão de dissolução, por quê? Porque toda dissolução a gente vai adicionar um solvente. Aqui já é uma questão à parte, que pode ser que ela coloque como pegadinha, que seria evaporar, seria a gente perder esse solvente. Então, se a gente tem menos solvente, a nossa concentração vai aumentar. Se a nossa concentração vai aumentar, então a concentração final, em uma situação de evaporação, vai ser maior. Pronto, vamos fazer aqui. Então, uma solução de NaCl possui concentração inicial 0,5 mols, então CI é igual a 0,5 mols por litro, e volume inicial 1000 ml. Após parte da água evaporar, então eu sei que esses 1000 ml no final vai ter uma quantidade menor porque evaporou, o volume dessa solução passou para 250 ml. Então, VF é igual a 250 ml. Qual a concentração final dessa solução? CF vai ser igual ao quê? Apesar de não ser um exemplo de diluição, a gente vai usar a mesma fórmula, porque é como se fosse uma proporção. CI vezes VI é igual a CF vezes VF. CI é quem? 0,5 vezes 1000, que é o nosso VI, volume inicial, é igual à concentração final, que é o que ele quer descobrir, vezes o VF, que é os 250 ml. Não coloco aqui, eu coloquei porque minha cabeça tá sem funcionar. Aí, ok, né? 0,5 vezes 1000 vai me dar 500. É igual a CF vezes 250. Esse 250 vai passar pro outro lado de lá, dividindo. Então, a gente vai ter um volume final, uma concentração final
De 2, porque 500 dividido por 250 é 2. 2 o quê? Se é concentração. E ele tá falando ali que de um lado tá em mol por litro, do outro lado também vai estar em mols por litro. Então, 2 mols por litro é a nossa concentração final. Se caso ele perguntasse quanto de água que evaporou, como era que vocês fariam? Subtraía, né? Se eu tenho 1.000 ml no início e no final eu vou ter 250, então certamente evaporou 750 ml de água, porque 1.000 menos 250 é 750. Gente, a monitoria também foi isso, sobre diluição de soluções, e eu espero que vocês tenham gostado.